competir meu primeiro campeonato de Hilux de Tartaruga, né? E aí a gente tá botando bicarbonato pra dentro, salzinho, beterraba, pré-treino. E o resto não dá pra ficar contando pra vocês, né? Mas aqui, ó. Minha dupla não é minha dupla, mas a gente vai estar na mesma bateria. Adversária. Minha adversária. Eu vou dublar algumas partes desse vídeo para contextualizar, porque eu sei que nem todo mundo conhece essa nova modalidade chamada Hilux. E é a minha primeira vez competindo em um simulado, porque não é uma prova oficial. Então, eu acho que tinha o quê? Uns 18, 20 dias que eu tinha começado a treinar Hilux. Aqui eu tava mostrando para ele uma forma que eu aprendi de fazer o burpee pra gente poupar mais energia na hora da prova, porque a gente tinha que sair correndo, né, depois de fazer eles. E a gente aqueceu bastante mesmo, além de ter feito, acho que 3 ou 4 km pela manhã, a gente também aqueceu bastante antes da prova. Nossa bateria era 8 horas da noite, a gente chegou às 6 horas e começou a aquecer, porque a gente tem muita dificuldade de aquecer, então a gente fez vários kms, vários educativos de corrida, vários exercícios para poder preservar, né, nossa canelite, porque para completar sofremos do mesmo mal que essa bendita canelite. E aqui a gente estava conversando, esperando todo mundo chegar, porque com certeza as minhas lelezetes estariam aqui torcendo por mim. E a gente fez essa frase linda aqui nas costas da camisa. E a gente aqueceu muito, né? Já falei que a gente aqueceu bastante. Eu já tava procurando os meus amores. Eu já achei algumas delas já se organizando. Pra quê? Pra quê? Vocês não esquecem de humilhar ela, hein? Papo de humilhação! Desconta tudo! Você viu aí, né? Enquanto eu e a Evelyn já tava colocando a pulseirinha com chip, as meninas já estavam combinando de me humilhar a prova inteira. Porque realmente, no nosso time é assim. Essa toxicidade, assim, esse amor todo é o que funciona, entendeu? Não tem esse papinho de, ai, você arrasa, você é maravilhosa, vai com tudo, diva. Não tem. Então é papo de humilhação mesmo, né? A que foi a torcida que mais assustou a galera com os palavreados que utilizaram, né? Mas se não fosse assim, não seria Lele Peroni. E aqui a gente estava escutando as instruções da prova, tirando as últimas dúvidas, porque a nossa largada seria em alguns segundos. E aí nós começamos a prova. Aqui no telão sempre apareceria, quando a gente passasse, a gente tinha que bater o chip na chegada e na saída. Aqui eu já estava falando com a minha dupla que eu estava ansiosa para correr, estava cheia de energia guardada para poder correr esse dia. Estava muito ansiosa mesmo, porque é uma prova muito diferente do que eu já faço. Eu só competi em jiu-jitsu. E convenhamos, né? Eu não sou muito boa de corrida. Aqui eu encontrei a minha dupla favorita, é a minha dupla favorita do Hilux. Véi, não tem base, essas meninas arrasam demais. Além delas parecerem irmãs, tá? Só que não são, só se parecem mesmo. E a gente ficou batendo um pouquinho de papo, descontraindo um pouquinho, até da hora. E foi muito bom, porque eu já estava pronta, já estava com o chip no braço, e aí encontrei com elas. Então eu dei uma respirada assim, né? E aí começou a prova, já estava na contagem regressiva. E enquanto isso, eu vou contextualizar para você como que funciona. O Hilux funciona assim, são 8 km de prova e 8 estações. Então a cada km que eu faço, eu tenho que vir e fazer alguma estação. A primeira, por exemplo, é o esqui, que eu tenho que ficar fazendo isso daí, ó, por 1000 metros, 1 km. E aí depois corre de novo, dá 1 km, e aí volta para poder puxar ou empurrar o peso. Eu sempre confundo. E aí a gente vai puxar ou empurrar, que eu já tava no de puxar já o peso. E eu não lembro quantos quilos que tinham aqui, tá? Malu tava me explicando aqui como é que funciona, porque tem uma marcação que eu não posso passar dessa marcação pra puxar a corda. Eu tava puxando, achei leve, porque normalmente no treino eu sempre coloco o peso a mais, justamente pensando na prova. Porque eu fico bem assim, não, se no treino vai estar pesado, na prova eu vou achar leve. E aí a gente tem que sair correndo de novo. Se eu não me engano, que eu também já tinha empurrado o carrinho, tá? Mas é sempre intercalando com a corrida. É uma atividade em que a torcida mais amada do Brasil já estava se movimentando, porque eu ia pra quarta estação. E, se eu não me engano, não deixaram a Kathleen me filmar de lá de dentro. Coisa que eu tinha perguntado antes, né? Se minha filmmaker podia ficar perto de mim, mas não. Congaram o nosso vlog, gente! Congaram o nosso vlog! Eu vou pro time das outras, tá? Muito leve. Só time Lele Peroni, pô. Congaram o nosso vlog! Bora! Na hora não deixava, mas enfim, cada organização tem as suas regras, né? Então a gente respeitou, ela ficou da parte de fora e tentou terminar de gravar. Adianta sair! Bora, Letícia! Adianta sair! Adianta sair, moça! Tá muito lindo esse pulo seu! Querida, até canguru pula melhor do que você! Até o canguru tá... Se quando a gente sai da dieta, ela humilha a gente, vamos humilhar você também, querida! Se prepara, é papo de pesadão, pesadão. E ela não estava brincando quando ela falou de papo de pesadão, tá? Porque, assim, foi a última bateria do dia inteiro. Só tinha praticamente a minha torcida e a organização no lugar. E o tanto que essas meninas falaram nesse megafone não tá escrito. E aqui eu cheguei regulando o remo, porque esse remo é do box que eu treino. E eles fizeram manutenção, acho que um dia antes. Meu amor, o tanto que isso aqui tava pesado, você não tá entendendo, não. E outra, eu demorei acho que uns 7 minutos pra fazer
1.000 metros no remo. Assim, não acabava nunca. Estava extremamente pesado. Eu tô com hiperfoco em melhorar meu remo agora, porque no esqui eu já estou arrasando. E sério, ou vontade de sair correndo desse bicho. Falando sair correndo, tem que sair correndo, né? E aqui eu estava super feliz, que eu falei, pronto, vou e volto com peso, acabou. Não, tinha que voltar de novo com peso. Aí você acha que acabou? Não. Aí olha como é que eu voltei sabendo que tinha mais uma. Voltei assim, falei, nem vou correr mais, não vou gastar energia não, porque não sei quantas voltas que vai ser isso aqui. Aí terminei, acho que eu só acelerei depois dessa curva aí, mas esse eu gosto muito, inclusive, e esse eu treino com, acho que 10 quilos a mais cada lado, então facilitou no dia eu ter feito com 16, e aí sai correndo de novo, meu amor. Aqui eu dou um esbarrão aqui nessa moça, infelizmente a gente se trombou, acho que lá dentro, saindo do farm e aqui fora. Eu fiquei, não é possível, meu Deus, não é possível que a gente vai se trombar, mas enfim. Ajustamos tudo, meu marido, graças a Deus, sempre preocupado com as atletas dele, perguntando se a gente quer aguinha. Evelyn, como sempre, péssima de comunicação, sem entender nada, ele perguntando se podia jogar água nela pra refrescar, ela nem tchum, só seguiu o baile. Aqui foi a passada, se eu não me engano, a passada também foi ida e volta 2 vezes, eu acho que foi isso, mas foi até tranquilo, fora que teve uma hora que congestionou à noite, eu tive que tentar ultrapassar as meninas, gente. Humilhação, só assim pra elas ganhar, né? Porque se ficar elogiando demais, não dá não, tem que humilhar. Aqui era a última estação, eu tinha que fazer 100 wall balls. E eu tava parcelando em suaves parcelas de 20. Essa moça de tênis rosa que tá sentada, ela que me acompanhou na passada, gente, essa mulher é linda, maravilhosa. Vocês precisam de ver o corpo dessa mulher. Você não tá entendendo, não. Ela é, diva master. Aqui eu tava tentando me refrescar, diminuir minha temperatura, gelo nas costas, porque o corpo fica muito quente. Então eu joguei no rosto também, porque esse campo que a gente tava fazendo burpee é campo society. Então eu tava bem suja, eu tava doida pra me lavar. Eu tava mais agoniada com a sujeira do que com o cansaço. Estava de boa. Mas o meu top, que era branco, saiu da cor do chão, né? Mas sério, vale muito a experiência. Estou muito ansiosa para poder fazer as provas oficiais. Já mandei tudo pro meu treinador para poder traçar as novas metas e ficar cada vez melhor. Acho que pela primeira vez, 1h20 foi bem legal. É claro que tem como melhorar, né? Esperava o pódio sempre, né? Até porque eu não sou dessas de que fala, eu vou só para participar, só para brincar, só para me divertir. Não, eu vou sempre para ganhar. E se isso não acontece, a gente fica frustrada e vai tentar melhorar com certeza. E aqui eu tava terminando de me limpar e esperando as minhas divas se aproximarem pra gente socializar um pouquinho. Eu tava explicando como que Cristiane me estressou com aquele megafone na boca. Ou vontade de enfiar aquele megafone goela abaixo. E também tava contando uma fofoquinha aqui pro meu esposo, né? Aquela que eu tava terminando o meu bowl e tal. E eu pedi pra Kathleen cortar na hora. Corta, filmei. E aí eu fui buscar a casquinha de bala, que ela conseguiu finalizar, graças a Deus. Não foi um tempo muito distante do meu. E aí eu estava recebendo ela, tirando o chip, recebendo a medalha. Achei que ela estaria passando mal, mas ela estava inteira, né? Porque Lele Peroni, meu amor, Lele Peroni nos peitos a gente representa, entendeu? E aí foi isso. Depois a gente ficou interagindo com as meninas, estendemos nossa bandeirinha, fiquei com meus amores aqui, porque sério, a melhor equipe é a minha. E assim, aonde eu vou, elas estarão. Sempre com os palavreados pesadões, quase sempre, mas sempre amadas pela mamãezinha delas. A gente ficou um pouquinho aqui esperando a neve resfriar e tal, porque, como eu disse, a gente não estava tão cansada. A gente estava mais quente mesmo, mais eufórica. Então, questão de cansaço, graças a Deus, foi tranquilo. Porque a gente super aqueceu, a gente fez tudo certinho, a alimentação não deu cãibra. Então, foi tudo perfeito. Depois a gente ficou só interagindo entre a gente. Pouco tempo depois da gente estender a bandeira, começou a anunciar o pódio. E eu estava com muita expectativa, porque eu tinha cronometrado o meu tempo. Eu falei, não é possível. Com certeza o 3º lugar eu vou pegar. Mas as 3 meninas que ganharam, a 3º lugar mesmo, teve a diferença de 6 segundos a menos que eu fiz. Então, eu não peguei o pódio dessa vez, mas vale a pena lembrar que só tem 2 semanas que eu comecei essa nova modalidade. Então, se você quer acompanhar essas aventuras, se inscreve aqui no canal.